O sol já havia se posto e a noite caía pesada sobre a fazenda. O silêncio que geralmente dominava aquelas terras foi interrompido por um rugido grave e distante. As galinhas se agitaram no galinheiro, os cavalos empinaram-se em alerta e, em meio à escuridão, uma sombra imponente se movia com passos firmes. Era um leão, vindo das matas vizinhas, faminto e perdido, atraído pelo cheiro de animais domésticos. Quando a fera atravessou a cerca, a fazenda inteira pareceu despertar em pânico. O latido de um cão ecoou primeiro, depois 2, 3, até que 7 cães surgiram correndo de diferentes cantos, formando um círculo em volta do intruso. Eles não estavam apenas latindo, mostravam os dentes, avançavam e recuavam, cada um pronto para arriscar a própria vida para defender aquele território. O leão, imponente, não se intimidou facilmente. Ele ergueu a cabeça, mostrou suas presas e soltou um rugido que fez o chão tremer. O som reverberou pela fazenda, assustando até os pássaros noturnos. Ainda assim, os 7 cães não recuaram. Pelo contrário, avançaram de maneira coordenada, como se entendessem a gravidade da situação. O confronto estava prestes a explodir. Dentro da casa, o fazendeiro ouviu o tumulto. Correu até a janela e não acreditou no que viu. Seus 7 cães, os protetores da propriedade, encaravam um leão de verdade, a poucos metros do curral. O coração dele disparou. Se não fizesse algo, poderia perder não apenas seus animais, mas talvez até a própria vida, caso o leão avançasse além. E é aqui que eu quero que você, que está acompanhando essa história, participe comigo. Comente aí nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, para eu saber até onde essa história está chegando. Já aproveita e deixa o seu like, porque isso ajuda muito, e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios dessa incrível jornada. Mas atenção, o que aconteceu entre o leão e os 7 cães vai te surpreender. Os 7 cães que cercavam o leão não eram comuns. Cada um tinha uma história, uma função e uma lealdade inabalável ao fazendeiro. Havia Thor, o mais velho e experiente, com cicatrizes no focinho de batalhas passadas contra ladrões de gado. Max e Luna eram irmãos inseparáveis, rápidos e ágeis, conhecidos por caçar raposas que rondavam o galinheiro. Já Rex era o mais bravo, sempre o primeiro a atacar, enquanto Bella, mesmo sendo fêmea e menor, nunca recuava diante do perigo. Os 2 últimos, Simba e Rocky, ainda eram jovens, mas estavam prontos para provar sua coragem. O fazendeiro sempre soubera que seus cães formavam uma verdadeira muralha viva, mas nunca imaginou que teriam que enfrentar uma ameaça tão grandiosa. Eles não apenas protegiam o gado, mas também eram parte da família, dormiam próximos à varanda e acompanhavam cada passo dele durante o trabalho diário. Por isso, vê-los frente a frente com um predador selvagem mexeu fundo com seu coração. A fazenda, cercada por vastos campos e limitada por uma mata densa, sempre fora considerada segura. Mas aquele encontro inesperado provava que a fronteira entre o selvagem e o doméstico podia se romper a qualquer instante. O rugido do leão ecoava no silêncio noturno, e o som dos latidos dos cães formava um contraste desesperado. Era como se 2 forças da natureza estivessem prestes a colidir. Dentro da casa, a família do fazendeiro assistia da janela, paralisada pelo medo. A esposa dele segurava firme os filhos, tentando acalmá-los, mas nem ela mesma conseguia disfarçar o pavor em seus olhos. Todos sabiam que um passo em falso poderia transformar aquele confronto em tragédia. O leão, por sua vez, parecia medir os cães, observando cada movimento. Seus olhos brilhavam na escuridão como 2 brasas, e suas patas, firmes no chão de terra, mostravam que ele não recuaria facilmente. Mas havia algo estranho naquele olhar. Não era apenas fome. Havia também um mistério que ainda ninguém conseguia decifrar.
a noite estava especialmente silenciosa antes da chegada do leão. A lua iluminava os campos, revelando a poeira que se levantava sob as patas dos cães e o andar calculado da fera. A fazenda, cercada por pastagens extensas e alguns currais de madeira, parecia um palco preparado para um confronto épico. Cada sombra projetada pelas árvores aumentava a sensação de suspense. O vento soprava forte, fazendo ranger as folhas secas e espalhando o cheiro do gado pelo ar. Esse aroma, provavelmente, foi o que guiou o leão até ali. Os bois mugiam nervosos, percebendo o perigo antes mesmo que os humanos entendessem. Tudo ao redor estava em alerta, como se a natureza inteira prendesse a respiração. Os cães avançavam e recuavam em sincronia, latindo em diferentes tons, tentando confundir o predador. A poeira levantada formava uma espécie de neblina baixa, dando à cena um ar cinematográfico. O leão, imponente, movimentava a cauda lentamente, observando os 7 guerreiros que ousavam desafiá-lo. Do outro lado da cerca, o fazendeiro tremia de indecisão. Se atirasse algo para espantar o leão, poderia provocar um ataque. Se ficasse parado, corria o risco de ver seus cães entrarem numa luta sem volta. Cada segundo de hesitação parecia uma eternidade. A família o chamava de dentro de casa, mas ele não conseguia desviar os olhos daquela cena inacreditável. Então, algo inesperado aconteceu. Em vez de atacar imediatamente, o leão deu um passo para trás e soltou um rugido diferente, mais baixo, quase como um lamento. Os cães pararam por um instante confusos, e naquele silêncio repentino, algo começou a se revelar. Mas ainda não estava claro se era o início de uma trégua ou de um perigo ainda maior. O rugido mais baixo do leão não trouxe paz, mas sim uma estranha inquietação. Os cães, que até então agiam em perfeita sincronia, ficaram divididos. Rex, o mais impetuoso, avançou alguns passos, rosnando ferozmente, como se quisesse acabar com a hesitação. Já Thor, o mais velho e experiente, manteve-se firme, mas não deu o sinal de ataque. Aquela pausa desconcertou a matilha. O leão então abaixou a cabeça, aproximando-se da terra como se estivesse exausto. A poeira se levantou sob seu peso, e por um instante parecia que ele desistiria do confronto. Mas ao erguer novamente os olhos, havia neles uma mistura de dor e fúria. Ele não estava ali apenas por instinto de caça. Havia algo muito maior por trás daquele olhar. De repente, o silêncio foi quebrado por um ataque relâmpago. Rex não aguentou a tensão e saltou em direção ao leão. O ar pareceu se cortar com o movimento. O leão reagiu em frações de segundo, levantando a pata e derrubando o cão com um golpe que ecoou pela fazenda. O uivo de Rex atravessou a noite e fez o coração do fazendeiro quase parar. Os outros cães avançaram em uníssono, em uma explosão de coragem. Max e Luna foram os primeiros a alcançar o leão, desviando de suas patas e tentando morder sua juba. Simba e Rocky cercaram o flanco, enquanto Bella avançava com destemor impressionante. O campo se transformou em uma batalha caótica de latidos, rugidos e poeira levantada. O fazendeiro, desesperado, gritou para chamar os cães de volta, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. E naquele momento, ele percebeu algo aterrorizante. O leão não parecia lutar para matar, mas sim para se defender, como se guardasse um segredo que mudaria completamente o rumo daquela noite. A luta se intensificava a cada segundo. Os cães saltavam de todos os lados, enquanto o leão rugia e se defendia com força descomunal. O barulho era ensurdecedor. Latidos, rugidos e o som da madeira da cerca rangendo sob o impacto da confusão. O fazendeiro assistia sem saber se deveria intervir ou correr para dentro de casa. Rex, mesmo ferido, voltou a se levantar. Mancando, mas com os olhos inflamados de coragem, ele retornou ao círculo, mostrando que não abandonaria a matilha.
O leão, ao perceber o cão novamente diante dele, hesitou por um instante, como se respeitasse aquela bravura. Essa breve pausa deixou o fazendeiro ainda mais intrigado. Foi então que Thor, o líder mais velho, notou algo diferente. Ao se aproximar, ele farejou o ar e pareceu captar um detalhe que os humanos ainda não tinham percebido. O cheiro do leão estava misturado ao de sangue fresco, mas não era apenas do confronto. O grande felino já havia chegado ferido à fazenda. O fazendeiro estreitou os olhos, tentando observar melhor, e percebeu marcas profundas no corpo do leão, como arranhões e feridas abertas que não pareciam ter sido feitas por cães. Aquilo era resultado de outra batalha, algo que havia acontecido antes de ele chegar ali. O mistério só aumentava. Se o leão não estava ali apenas para caçar, então o que o teria empurrado até aquela fazenda, ferido e desesperado? A resposta parecia estar prestes a se revelar e mudaria completamente o rumo daquela noite. Os cães, embora exaustos, não recuavam. O leão, respirando com dificuldade, demonstrava cada vez menos fúria e mais cansaço. Seus rugidos, antes fortes e ameaçadores, agora soavam como lamentos de dor. O fazendeiro confuso percebeu que aquela cena não era apenas uma batalha. Havia algo muito errado. Thor, com seu instinto aguçado, parou de atacar e apenas rodeou o leão, como se tentasse compreender sua verdadeira intenção. Os outros cães, influenciados pelo mais velho, reduziram a intensidade dos avanços, mantendo a vigilância, mas também estranhando aquela mudança de comportamento. Foi então que o leão deu um passo atrás e cambaleou, quase caindo. Sua respiração estava pesada e suas patas tremiam. A luz da lua revelou claramente os cortes em seu corpo, marcas profundas, algumas recentes, outras já cicatrizadas. Ele não parecia um caçador no auge da força, mas sim um sobrevivente de algo muito maior e mais perigoso. O fazendeiro começou a pensar em voz alta, murmurando para si mesmo: se ele não veio caçar, de onde veio? Quem poderia ter feito isso com um animal tão poderoso? O coração dele, antes tomado apenas pelo medo, agora se enchia de dúvida e até de compaixão. De repente, um som distante ecoou vindo da mata. Não era de cães nem de lobos, era algo ainda mais assustador. Um uivo gutural que fez o leão erguer a cabeça e arregalar os olhos. E naquele instante todos entenderam. O perigo verdadeiro ainda estava por vir. O uivo que ecoou pela mata deixou todos em alerta. O leão, até então combalido, ergueu-se com um esforço impressionante, como se aquele som tivesse despertado nele um instinto primal de sobrevivência. Os cães pararam de latir por um instante, suas orelhas se levantaram e um arrepio percorreu a espinha do fazendeiro. De repente, novos movimentos se fizeram ouvir entre as árvores. Galhos quebravam, passos pesados se aproximavam e olhos brilhantes começaram a surgir na escuridão. Não era apenas um predador, eram vários. O fazendeiro percebeu, horrorizado, que uma alcateia de hienas, ferozes e famintas, estava prestes a invadir a fazenda. O leão rugiu com força, desta vez não contra os cães, mas contra o verdadeiro inimigo que se aproximava. Os cães, sem entender completamente, instintivamente voltaram a formar um círculo, mas agora não em volta do leão, e sim ao lado dele, como se reconhecessem que a luta havia mudado de direção. A tensão tomou conta do lugar. O fazendeiro segurava firme um pedaço de madeira, o único arma que tinha, mas sabia que isso não seria suficiente contra tantas bocas famintas. Sua única esperança estava na improvável aliança que surgia diante dos seus olhos. Um leão ferido e 7 cães prontos para defender seu lar. O primeiro par de hienas saiu da mata, mostrando os dentes em sorrisos macabros. Os olhos delas brilhavam na lua e suas gargalhadas estranhas ecoaram pela noite. E naquele instante todos entenderam.
O que estava prestes a acontecer seria muito mais feroz do que qualquer um poderia imaginar. As hienas avançaram em grupo, emitindo gargalhadas que arrepiavam até os ossos. Os cães, liderados por Thor, correram para a frente, mostrando as presas e rosnando com fúria. O leão, mesmo ferido, ergueu-se numa imponência impressionante, soltando um rugido tão poderoso que fez as hienas hesitarem por um instante. Rex, ainda mancando, foi o primeiro a se lançar contra uma das invasoras. Max e Luna o seguiram, atacando com velocidade surpreendente, forçando a hiena a recuar em desespero. O fazendeiro observava a cena sem acreditar. Seus cães e o leão agora lutavam lado a lado, como se sempre tivessem pertencido ao mesmo exército. O leão se atirou contra duas hienas de uma só vez, derrubando-as no chão. Mesmo enfraquecido, a força de suas patas era devastadora. As hienas, percebendo a resistência, tentaram cercá-lo, mas Simba e Rock intervieram, mordendo e latindo de maneira incessante, impedindo que o predador fosse dominado. A fazenda se transformou em um campo de batalha. Poeira, latidos, rugidos e gritos se misturavam numa sinfonia caótica. A esposa do fazendeiro chorava dentro de casa, temendo o pior, enquanto os filhos se abraçavam sem conseguir desviar os olhos da janela. O fazendeiro, com um pedaço de madeira em mãos, estava pronto para se lançar, mas algo o fez parar. Entre o barulho e o caos, ele percebeu um detalhe crucial. As hienas não estavam apenas caçando. Elas tinham medo do leão, como se quisessem terminar um confronto iniciado antes. Aquela luta não era apenas pela fazenda. Era a conclusão de uma perseguição que começou muito antes daquela noite. A luta parecia interminável. Cada vez que uma hiena era afastada, outras surgiam da escuridão, aumentando a pressão sobre os defensores da fazenda. Os cães estavam exaustos, mas seus olhos ardiam com determinação. Thor, mesmo velho, atacava como se tivesse rejuvenescido, provando porque sempre fora o líder. O leão, porém, começava a fraquejar. As feridas abertas pela alcateia antes de chegar à fazenda voltavam a sangrar. Sua respiração era ofegante e seus movimentos cada vez mais lentos. Foi então que Bela, a menor dos cães, surpreendeu a todos ao se atirar contra uma hiena que se aproximava por trás, salvando o leão de um golpe fatal. O fazendeiro assistia, incrédulo, à cena que se desenrolava diante de seus olhos. Um laço inesperado nascia entre animais que, por instinto, deveriam ser inimigos. Mas a urgência da sobrevivência havia transformado rivais em aliados improváveis. E esse novo vínculo mudaria para sempre a forma como ele via a vida selvagem. As hienas, percebendo que não conseguiriam derrubar a união improvável entre cães e leão, começaram a recuar. Algumas fugiram de volta para a mata, mas outras permaneceram, rosnando, como se aguardassem um momento mais oportuno. O perigo ainda não estava afastado. E foi então que, em meio ao silêncio momentâneo, o leão ergueu a cabeça e soltou um rugido profundo, não de ameaça, mas de dor. Seus olhos se voltaram para a escuridão da mata, e o fazendeiro percebeu. Ainda havia algo lá fora, algo que explicava sua fuga desesperada até a fazenda. E essa revelação estava prestes a vir à tona. O rugido do leão ecoou pela noite como um chamado, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Os cães, ofegantes, recuaram um pouco, mas mantiveram o olhar fixo na mata. O fazendeiro, suando frio, apertava o pedaço de madeira nas mãos, sem saber se o pior já havia passado ou se ainda estava apenas começando. Foi então que, entre as árvores, dois pequenos vultos se moveram. Os olhos do leão se iluminaram de maneira diferente, não de fúria, mas de reconhecimento. Cambaleando, ele deu alguns passos na direção da mata e soltou um rugido mais baixo, quase um chamado carinhoso. Da escuridão surgiram dois filhotes de leão, trêmulos e magros, que correram em direção ao corpo ferido do pai.
O fazendeiro e sua família prenderam a respiração, atônitos. Os cães, antes tensos, apenas observaram em silêncio, como se compreendessem naquele instante a verdadeira razão da invasão à fazenda. O leão não buscava caçar. Ele fugia, tentando proteger sua prole. As marcas em seu corpo eram o resultado de uma emboscada das hienas, que agora todos entendiam ser o verdadeiro inimigo. Os cães, que até minutos atrás eram seus rivais, tinham salvado não apenas sua vida, mas também a de seus filhotes. A família do fazendeiro se olhou em silêncio. Aquele encontro inesperado havia revelado uma verdade impressionante. Até mesmo o maior dos predadores podia se tornar vulnerável quando o que estava em jogo era a vida dos seus. E ainda havia uma decisão a ser tomada. O que fariam agora com aquele leão e seus filhotes diante da fazenda? O silêncio que pairava sobre a fazenda era quase sagrado. Os filhotes se aninharam ao lado do leão ferido, e os cães, em vez de atacar, simplesmente formaram um círculo de proteção ao redor deles. O fazendeiro não acreditava no que via. Inimigos naturais, unidos pelo instinto de sobrevivência e pelo respeito silencioso. Ele respirou fundo e tomou uma decisão difícil. Correu até o celeiro e voltou com um balde de água e alguns panos limpos. Aproximou-se devagar do leão, que o encarava com desconfiança, mas sem hostilidade. O fazendeiro se ajoelhou e, com mãos trêmulas, começou a limpar as feridas do animal. Os cães observaram atentos, mas não intervieram. A esposa e os filhos, antes apavorados, agora assistiam com lágrimas nos olhos. Aquela cena parecia saída de um sonho impossível. Um homem cuidando de um leão selvagem em sua própria fazenda, com 7 cães como testemunhas e guardiões. Era como se a natureza tivesse derrubado todas as barreiras de medo e rivalidade. O leão, mesmo desconfiado, não resistiu. Permaneceu deitado, permitindo que o fazendeiro tratasse suas feridas, enquanto seus filhotes o observavam em silêncio. A confiança que se estabelecia naquele momento era algo que ninguém jamais esqueceria. Ainda assim, um dilema pairava sobre todos. E depois daquela noite, o leão não poderia simplesmente permanecer ali para sempre. O fazendeiro sabia que teria de tomar uma decisão que mudaria para sempre não apenas sua vida, mas também a dos cães, do leão e de seus filhotes. Na manhã seguinte, a fazenda despertou diferente. O sol iluminava o campo, revelando os estragos da batalha. Cercas quebradas, marcas de luta na terra e animais ainda assustados. Mas, acima de tudo, havia uma atmosfera de paz. O leão repousava próximo ao celeiro, com seus filhotes deitados junto a ele, e os cães, exaustos, permaneciam de guarda, como se aceitassem aquela estranha aliança. O fazendeiro, depois de uma noite sem dormir, tomou sua decisão. Procuraria os órgãos de proteção da vida selvagem para garantir que o leão e seus filhotes fossem levados em segurança para uma reserva natural. Eles não pertenciam àquele lugar, mas mereciam uma nova chance longe das hienas e das ameaças constantes. Antes da chegada das autoridades, ele se ajoelhou diante do leão e, em silêncio, agradeceu pela lição que havia recebido. Entendeu que coragem e lealdade não têm fronteiras entre espécies. Os cães o haviam mostrado isso, e o leão, com sua luta desesperada pelos filhotes, confirmou. Aquele encontro mudara para sempre a forma como ele via a vida. Quando os caminhões chegaram para transportar os animais, os cães acompanharam cada passo com olhares atentos. Thor latiu baixo, como uma despedida respeitosa. O leão, já dentro da jaula segura, encarou os cães uma última vez. Não havia raiva em seus olhos, apenas gratidão. E assim, o leão e seus filhotes partiram rumo a um novo lar, deixando para trás uma história que seria lembrada por gerações naquela fazenda. Uma noite em que rivais se tornaram aliados, em que a coragem se uniu ao instinto e em que um fazendeiro aprendeu que até os maiores predadores carregam um coração.
Se essa história emocionou você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E agora, continue essa jornada de emoção. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela e prepare-se para viver outra história inesquecível de coragem e amizade.